Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Hospital Unic. Um novo conceito no hospital em Goiânia. Olá, boa noite. Prazer estar aqui ao vivo no seu programa de saúde. Hoje eu tenho dois assuntos muito interessantes e são assuntos que me vêm através do nosso site www.aurelioguilherme.com.br. De perguntas de telespectadores, e aí a gente vai selecionando e conforme a gente vai vendo a necessidade, a gente vai trazendo os temas. O primeiro é um assunto que certamente interessa a você ou alguém que você conhece, que é o refluxo gastroesofágico em crianças. É um problema muito comum e muitas vezes leva os pais ao desespero, sem saber o que fazer, a criança perde peso. Então, nós estamos aqui com a doutora Marise Toffoli. Boa noite, doutora. Boa noite. A nossa doutora é gastropediatra e a gente vai falar sobre tudo o que pode ser feito para ajudar a sua criança a melhorar esse problema. Depois, eu trago aqui uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, mas uma pessoa que eu adoro, já entrevistei outras vezes, que é o doutor Leonardo Emílio. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui. Nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica para obesos grandes, obesos mórbidos, e saber o que pode ser feito para perder o peso sem grandes transtornos, da melhor maneira possível. Então, se você está aí muito acima do peso, fique ligado, porque o nosso programa vai tratar sobre esses assuntos. E estamos recebendo também uma visita mirim, uma menininha fofíssima, que é a Gabriela Toffoli. Oi, Gabi! A Gabriela é filha da doutora Marise e está aqui trazendo alegria ao nosso estúdio. Então, só um intervalinho. Nosso programa é patrocinado pelo Laboratório Núcleo, pelo CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, e pelo Hospital Unic. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unic. Agora você pode ver. Hospital Unic. Conceito máximo em hospital. Estamos de volta, começando a nossa primeira entrevista com a doutora Marise Toffoli. Ela é gastropediátrica e o nosso tema é refluxo gastroesofágico. Doutora, o que é o refluxo? O refluxo, Aurélia, é toda vez que o conteúdo do estômago realmente volta do estômago, o conteúdo ácido ou então de acidez ou a comida que a criança ingeriu, ou o leite das mamadas, retorna do estômago para o esôfago.
de uma maneira não normal, né? Com a acidez, levando a inflamação, a dor na criança. Essa é a doença do refluxo gastroesofágico. O fato do alimento voltar é uma coisa que de vez em quando acontece com todo mundo. O que pode ser considerado normal e o que pode ser considerado já um problema? Realmente, nos bebês, é muito comum, todo mundo falar o refluxo fisiológico, que é o retorno normal. A criança regurgita após as mamadas, mas não tem dor, então nós chamamos de bebê o regurgitador feliz. Ele regurgita, não tem dor e ganha peso muito bem, sem nenhuma outra complicação. Não tem infecções respiratórias de repetição, não tem otite, na criança maior ela não tem sinusite ou tosse crônica. Então, uma criança que ganha peso bem, sem nenhum outro comprometimento, apenas regurgita. Então, tudo isso que você falou vem do refluxo. Do refluxo fisiológico. Não, o refluxo já patológico. Patológico. É tudo. Então, vamos repetir? O que pode advir do refluxo patológico? O refluxo patológico, ele pode dar, além de dor na criança, um baixo ganho ponderal, sinusites, otites de repetição, asma de difícil controle, algumas crises de chiado no peito, não caracterizadas até como asma, mas também podem dar pneumonias de repetição, crises de cianose ou engasgos na criança e uma dor, irritabilidade. A dor seria a cólica? Não. Que tipo de dor? A dor, geralmente, nos bebês, pode ser dor durante a mamada, que faz a criança parar de mamar, irritada, jogar o corpo para trás e estender a cabeça, que tem um nome específico para a gente, né, que é a síndrome de Sandler. E a criança é irritada, chora muito, sem relação com a cólica ou com o hábito intestinal. Mas o que tem no esôfago da criança para voltar o alimento dessa forma? A criança já nasce com o estômago, depois o Dr. Leonardo pode explicar um pouco melhor ainda a anatomia, mas o estômago da criança ele é um pouco mais horizontal do que o nosso, que é mais verticalizado. Isso já favorece os episódios de refluxo. Além do que, o esfíncter, que seria uma transição entre o esôfago e o estômago, uma musculatura que faz esse fechamento, evitando que o conteúdo gástrico retorne, ele é mais relaxado nos bebês. E isso facilita também o retorno. Muito difícil, hein? Uma criança normal, como é que a gente tem que colocar a criança para arrotar, não é assim? Isso. Pode acontecer um problema se a criança não arrotar. Ela pode sufocar, não é? Então, todas as crianças, depois de comer, depois de mamar, elas têm que ficar na posição horizontal e para arrotar? Isso é importante. Então, não dá para mamar de noite deitada. Não, isso é contra... Na posição vertical. Isso é completamente contraindicado, realmente, dar mamar deitada. Então, porque às vezes eu mesmo já fiz isso algumas vezes, assim, de madrugada, a gente com sono, aí coloca a criança assim, deita de lado para o menino mamar e ali mesmo fica, né? Isso, então tem o risco da criança engasgar, ela reflui mais, tem o risco também de mais episódios de otite, se a criança mama deitada, e logo após a mamada, sim, é recomendado ficar com a criança, então, vertical, realmente. Naqueles que já são vomitadores, que têm o refluxo fisiológico ou o refluxo patológico, é indicado que eles fiquem pelo menos 20 a 30 minutos em pezinho. Nossa! De vez em quando, por exemplo, a criança não consegue arrotar nesse período. Aí tudo bem? Já passou? Daí já diminui um pouco mais o risco, porque o processo de digestão já está em andamento. E aí sempre é recomendado que a criança coloque a criança deitada com decúbito elevado, né? Com o berço elevado. Botar alguma coisa que suba a parte onde ela tem a cabecinha do berço. Isso. Que tanto? Geralmente a gente orienta 15 centímetros da cabeceira ou que coloquem aqueles colchões anti-refluxo, aqueles triângulos. Isso para qualquer criança? Isso. Principalmente para que tem refluxo, aquela que tem refluxo. Para que tem refluxo e principalmente nos bebês. Nas crianças maiores fica um pouco mais difícil porque muitas vezes eles não ficam quietinhos, né? Eles se mexem muito à noite. Verdade. E acabam não ficando
com a cabeceira elevada. Então, o que pode, de repente, alertar os pais de que a criança tem um refluxo, que é preciso procurar um especialista? Nos bebês, vômitos, sim, com irritabilidade. Então, aquela criança que pode regurgitar bastante e fica irritada, chora, de difícil controle, baixo ganho de peso, engasgos, soluços exacerbados, asma e pneumonias de repetição, otites. Esses são sinais. E aí, vai se fazer o diagnóstico, vai ao médico e como é que se faz o diagnóstico? Existe algum exame específico que possa detectar o refluxo? Muitas vezes, quando a criança tem sinais claros de doença do refluxo, só pela clínica nós conseguimos, história, né? Pela história, a gente soma tudo que a criança apresenta, consegue fazer o diagnóstico. Mas muitas vezes, quando o refluxo é oculto, então a criança não tem vômito, a criança não regurgita, ou pode só não ganhar peso, ou ter uma asma, pneumonias repetidas, daí é necessário utilizar alguns exames de certeza e que eles são um pouco mais invasivos, que são a pH-metria e a endoscopia. Mas não tem problema, né? Não agride tanta criança assim, né? As mães costumam ter muito medo da pH-metria. Como é que é esse exame? A pH-metria, com a criança em jejum, passa-se uma sonda, um catéterzinho via nasal. É uma sonda bastante flexível, fininha, e que ela deve ficar a mais ou menos 5 centímetros acima dessa válvula que eu te expliquei, desse esfíncter. E essa sonda, ela vai ficar conectada a um aparelho que vai registrar toda a variação do ácido, então toda a variação de pH. Toda vez que o ácido sair do estômago e for até o esôfago, ele registra, traçando um gráfico. Então, a partir daí nós sabemos quantas vezes a criança reflui no dia, se esse refluxo é muito prolongado, se ele é ácido demais, né, o quão ácido ele é, se tem relação com a tosse. Então, é uma criança que tem tosse crônica. Essa tosse, ela está sendo causada pelo refluxo. Então, através desse exame de pH-metria, nós conseguimos definir o refluxo, até se ele é leve, moderado ou grave. Para poder definir o tratamento. A criança já nasce com refluxo ou a criança pode nascer com o esôfago certinho, arrumadinho e desenvolver isso ao longo do tempo? Sim, algumas crianças desenvolvem, nascem bem, não tem nem refluxo fisiológico ao nascer e podem, ao longo da vida, desenvolver a doença do refluxo, assim como os adultos também podem. Porque, na verdade, quando a criança nasce, ela não tem um esôfago totalmente maduro, né? Ele ainda está em formação, não é? Ele com o crescimento, não é, da criança, conforme ela vai... Você fala no ventre ou depois? Quando ela nasce? Depois que ela nasce, conforme a criança cresce e toma até a postura mais ereta, vários mecanismos naturais anti-refluxo, eles vão se tornando mais eficazes. Então, o esfíncter, o posicionamento do estômago, que favorece uma angulação precisa que nós temos, que ajuda, que faz um mecanismo anti-refluxo, a própria maturidade da motilidade esofágica, tudo isso ajuda, com a idade, a evitar o refluxo. Ok. Alimentação da criança com refluxo, quando não é o leite materno, quando é o leite da vaca ou da soja, tem alguma interferência, algum agravante ou não? Tem sim, Aurélia. Realmente, isso tem sido estudado cada vez mais. Há 3 anos para cá, tem mais trabalhos dizendo que a criança que entra em contato mais precoce com a proteína do leite de vaca pode desenvolver mais sintomas de doença do refluxo. E que, na verdade, seriam causados por uma alergia alimentar. Então, além da doença do refluxo propriamente dita, as crianças que entram em contato com fórmula infantil antes dos primeiros 6 meses de vida, ou que não são amamentadas ao seio até o 6º mês, crianças prematuras, ou que têm antecedente familiar para qualquer doença alérgica, têm mais chance de desenvolver alergia alimentar e ter como manifestação o refluxo. Entendi. Olha, e tem mulheres que falam que não amamentam porque elas falam que não tem leite. Eu acho isso uma loucura, porque existem mecanismos de ativação desse leite para ele descer. O que você tem a dizer sobre essas mulheres que falam, o meu leite é fraco ou então eu não tive leite? Isso existe?
Realmente não existe leite fraco, não é? O que vários fatores eles podem sim influenciar na produção de leite da mãe. Então, fatores psicológicos, de sono, o estresse logo do pós-parto. Para a nossa cultura ainda falta muita educação para preparar a mãe para amamentar esse período. Então, existem ainda poucos profissionais e os poucos profissionais que existem, eles não são ainda tão valorizados para estimular essa cultura do aleitamento materno. Então, mesmo assim, mesmo aquela mulher que não consegue fazer o leite descer de imediato, ela deve insistir. Deve insistir, deve procurar, que existem muitas enfermeiras habilitadas para ajudar o estímulo à amamentação, fonoaudiólogas que trabalham só com isso, auxiliam na pega, no estímulo para a produção do leite, existem medicações, a nutrição adequada para a mãe que está amamentando, tudo isso para fazer esse estímulo. Tá certo, então a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar, vamos falar sobre tratamento clínico, tratamento cirúrgico, vamos falar da criança que sofre algum tipo de estresse, tem relação também com refluxo, enfim, a gente vai dar uma geral nesse assunto. Daqui a pouco a gente volta. Núcleo, CBI e Hospital Unic são os patrocinadores do programa Boa Vida. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unic. Agora você pode ver. Hospital Unic. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Marise Toffoli, gastropediatra, é a nossa convidada para a primeira entrevista do programa de hoje. A gente está falando sobre refluxo gastroesofágico nas crianças e falamos, né, do que pode, do começo, de quando vem o refluxo, e agora está na hora da gente falar sobre tratamento. Bom, os pais levaram a criança ao consultório do especialista, o que se faz? Na maioria das vezes, Aurélia, o tratamento ele é medicamentoso. Então, identificado que é uma doença do refluxo realmente, são usadas basicamente duas medicações. Uma delas, ela tem a função de evitar que os episódios de refluxo aconteçam. Então, auxiliar o esfíncter a permanecer mais fechado, ele auxilia o esvaziamento gástrico para que a digestão seja mais rápida e tenha menos conteúdo para ser fluído. É como se o medicamento diminuísse, apertasse a válvula. Isso, ajudasse um pouco com isso. E a outra medicação, ela tem o intuito de diminuir a quantidade de ácido, da produção de ácido do estômago, para que se os episódios de refluxo aconteçam, eles não levem a tanta lesão esofágica. E quais seriam essas lesões? As lesões são chamadas esofagite. Ou seja, se a criança permanece com refluxo, o que pode acontecer?
Então, o refluxo, ele leva a essa inflamação no esôfago, que chama esofagite. Essa inflamação, se ela pode ir progredindo, se o refluxo é muito intenso, então levar a pequenas lesões ulceradas, assim, erosões, que a gente chama, seriam as lesões superficiais, mas de lesão da mucosa. Tipo úlcera? Tipo úlceras, só que mais rasas. Mas sangra? Pode levar a microsangramentos, sim, a criança tem uma anemia de difícil controle justamente por essas lesões ulceradas. E eu estava lendo sobre o assunto, pode levar até o câncer? Sim, o refluxo de longa data não tratado, um refluxo muito intenso, ele, além dessa esofagite, ele pode levar a uma lesão específica que chama esôfago de Barrett. Há uma mudança da mucosa, a mudança de todo tipo da mucosa onde acontece o refluxo. Por conta do ácido? Por conta do ácido. E isso seria uma lesão que poderia favorecer o desenvolvimento depois de um câncer nesse local. Mas o refluxo tem cura? Ou só controle? É uma boa pergunta essa, porque realmente quando a criança consegue tratar efetivamente, seguir todas as orientações dietéticas, muitas delas conseguem ter uma cura e depois não voltar a apresentar um refluxo. Mas acontece muitas vezes que devido à dificuldade de manter a dieta, o refluxo passa a não ter essa cura usando só medicamentos. Entendi. E esse refluxo retorna. Muitas das vezes acabam justamente por esse retorno, ou então não controle medicamentoso, acaba sendo necessário indicar a cirurgia em alguns casos. Então, nós temos um doutor que vem sempre aqui, que é o doutor Eduardo Esteves, que ele é também um videopediatra, ele trabalha com videocirurgia, que é uma forma incrível de invadir o corpo sem tanta agressão. Aí perguntei para ele sobre isso e ele me respondeu, até aqui por mensagem mesmo, falando o seguinte, que há trabalhos publicados de clínicos que preconizam o tratamento prolongado com dieta e remédios do refluxo. Esse tratamento prolongado seria, assim, durante quanto tempo? O preconizado é fazermos períodos de 4 a 6 meses de tratamento, aí ver se há uma resolução, se não retratar essa criança por mais 4 a 6 meses. Mas existem sim crianças que acabam usando por 2 anos essas medicações para tentar o controle. Porque tem serviços que fazem válvulas muito apertadas nas cirurgias e às vezes cirurgia aberta, né, sem ser por vídeo. E o doutor Edward, para você ficar sabendo, quando o caso da sua criança já não é mais clínico, ele é um gênio da videocirurgia. E ele consegue operar a criança com o menor índice de reoperação e recorrência do refluxo. Ele conseguiu construir uma válvula de 360 graus somente em neuropatas, né? E os trabalhos mistos, neuropatas, porque é difícil fazer a criança aprender a se comportar, não é isso? Os neuropatas, eles têm uma flacidez muscular mais acentuada e um distúrbio da motilidade de todo o trato gastrointestinal mais acentuada. Então, eles precisam de uma cirurgia mais eficaz, então, que realmente feche completamente o esfíncter. Por isso que ele usa a técnica de 360 graus. Então, ele dá uma volta inteira no esôfago. E consegue apertar a quantidade, o tanto certo. Isso. Realmente o que ele coloca aí, e que muitos serviços hoje em dia não fazem a cirurgia em crianças, justamente porque, por essa dificuldade em saber o quanto... Qual a medida certa? A medida certa, para que a criança não engasgue. Porque se apertar demais vai acontecer isso. O alimento não vai passar a contento. Isso. E aí vai passar com dificuldade, aí vai ser problema também. Isso. E em alguns outros serviços também, às vezes, acontece da cirurgia não ser completamente efetiva no controle de todos os episódios de refluxo. Alimentação. O que é permitido e o que não é permitido em crianças com refluxo? Todos os alimentos que vão aumentar a acidez gástrica, então as frutas ácidas, sucos ácidos, refrigerantes,
chocolate. Nossa. O chocolate, além de aumentar a acidez gástrica, ele favorece os episódios de refluxo, atrasa um pouco mais o esvaziamento gástrico, assim como alimentos gordurosos, frituras. Tem que ter uma dieta super restritiva mesmo, né? O que eu costumo dizer, Aurélia, para os nossos pacientes é o seguinte, é uma alimentação saudável. E que o que há de saudável que a gente tem que tirar são as frutas ácidas e sucos ácidos. Exceto isso, todos os alimentos muito condimentados, muito doces, eles já doces, devem ser evitados. salgadinhos de pacote, que as crianças gostam demais, bolachas recheadas. A alimentação deve ser fracionada em pequenas quantidades e mais vezes por Mais dia? vezes. Então, a criança, assim como os adultos, devem seguir uma dieta de a cada 3 horas, sem excessos. Se a criança tem uma alimentação ainda muito à base de líquidos, né, mamadeira, também evitar mamadeiras muito cheias e que não deite logo a seguir, né, como a gente falou. Claro. O estado emocional da criança tem influência com o refluxo? Mas já em criança que tem o refluxo ou em qualquer criança pode vir a desenvolver o refluxo se o estado emocional dela é muito oscilante? Pode sim. Então, nas duas situações, Aurélia, porque a criança que já tem o refluxo e passa por situações de estresse, o estresse, ele facilita e aumenta a produção de ácido do estômago e pode, então, favorecer a mais episódios de refluxo. Além de aumentar a produção de ácido, diminui também a produção do mucoprotetor do estômago e aí levam a algumas gastrites, né, em algumas situações. Além disso, da criança que já tem o refluxo, o estresse piorar, o que nós vemos muito no consultório são alguns adolescentes, naquela fase de 2º, 3º ano do ensino médio, com muita prova, muita pressão. E aí, realmente, essa questão da ansiedade, além de aumentar a produção de ácido, muitas vezes acaba provocando uma desmotilidade esofágica. Então, a criança... Realmente, porque quando a gente fica mais ansioso, mais nervoso, parece que a gente tem até... Eu, por exemplo, a primeira manifestação minha é no estômago. É o aumento da produção dos ácidos, né? Isso. Ok, eu conversei aqui com a doutora Marise Toffoli, ela é gastropediatra. Obrigada pela sua participação, doutora, adorei. Linda sua filhota, fofíssima, a Gabi. Domingo nós vamos estar no Diário da Manhã, na nossa coluna Boa Vida, você já sabe, é só pegar o seu jornal que nós vamos estar lá falando sobre refluxo outra vez. Obrigada, doutora. Obrigada. Daqui a pouco o doutor Leonardo Emílio vem falar sobre a cirurgia da obesidade. Fique ligado, até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de
de volta agora com o Dr. Leonardo Emílio da Silva, ele é cirurgião do aparelho digestivo. Vamos falar sobre a cirurgia da obesidade. Boa noite, doutor. Boa noite, Aurélia. É um prazer muito aqui. grande, viu, voltar ao seu programa. O prazer é meu, assim, acho que a última vez que nos falamos já tem 10 anos, né? Provavelmente. Na revista Boa Vida. Foi. Agora a gente tem a nova revista Boa Vida. Que é a evolução. Então, vamos lá? Vamos lá. O que é a obesidade mórbida? Então, a doença da obesidade foi definida como doença, na verdade, como doença da obesidade em 1985 pela Organização Mundial de Saúde, que até então não era tido como uma doença, era tido como uma desordem comportamental qualquer, uma falta de vontade, uma falta de entusiasmo, alguma coisa nesse sentido, que levava a pessoa a ser um grande obeso. E de 85 para cá, a obesidade foi definida como doença e classificada como doença. Então, o método que se usa hoje, atualmente, que ainda não é o ideal, é a avaliação do indivíduo com relação à sua obesidade, tendo em vista o seu peso e a sua altura. Aquela continha, né? Que é o índice de massa corpórea, chamado IMC, que é uma proporção entre o seu peso e a sua altura. Uma coisa é você pesar 100 quilos tendo 1,90 m, outra coisa é pesar 100 quilos e tendo 1,50 m. É completamente diferente. Então, essa é a proporção que define o que é obeso mórbido. O obeso mórbido é aquele em que a relação, o peso pela altura, você pega o seu peso e divide pela sua altura em centímetros, esse resultado vai ter que estar superior a 40. São tidos como indivíduos saudáveis aquele em que esse valor esteja abaixo de 25, para você ter uma noção. Acima de 30 são chamados obesos e acima de 40 os obesos mórbidos. Tem um sobrepeso também um pouquinho? O sobrepeso é de 25 a 30. Esses valores, eles são importantes porque eles vieram de estudos de companhias de seguro nos Estados Unidos que avaliaram populações enormes de indivíduos obesos no sentido de avaliar se são indivíduos de risco maior para a complicação não só da doença da obesidade e de suas doenças associadas. Olha, e recentemente saiu uma pesquisa aí falando da quantidade de pessoas já obesas no Brasil. É uma coisa louca. Mesmo se você parar assim numa rua movimentada e observar, a grande maioria das pessoas está acima do peso. Com toda certeza. Né? Se pegar os 60% da população do Brasil hoje está acima do peso. Aí fala-se muito em comorbidade, mas eu não sei o que é comorbidade. Comorbidade, como o nome já diz, são a morbidez, são as doenças que são oriundas da obesidade. Comorbidades é porque elas vêm em paralelo com a obesidade. São causadas pela obesidade. E agravadas também. E agravadas. A grande questão é que são doenças extremamente graves. Uma delas é o diabetes, que é uma doença extremamente crítica, grave, de alta incidência de morbidez e complicação e mortalidade. A hipertensão arterial, a doença da apneia do sono, a doença do refluxo gastroesofágico, acentuada e grave, como a doutora Marisa aqui falou, e isso pode ser tido como criança como adulto também, e as cardiopatias, doenças pulmonares graves, como doenças como síndrome obstrutiva da apneia do sono, que são doenças relacionadas à doença da obesidade. Não são, na verdade, tendo a causa primária a doença da obesidade. E doenças articulares, das articulações doenças articulares. Também. Ou seja, detona o corpo, né? Detona. Na verdade, é uma sobrecarga orgânica extrema que você tem nesse indivíduo. Porque, olha só, vamos imaginar uma pessoa com uma cintura muito larga, porque o diâmetro... A circunferência do quadril é importantíssimo. É importante. Se você pegar, existe uma proporção entre a circunferência do quadril e a sua altura. Se você pegar a circunferência do quadril e dividir pela sua altura, esse valor tem que estar menor que meio. Acima de meio, você aumenta o risco de complicação para doença cardíaca e diabetes em 1% para cada 0,1 que aumentar de meio. Então, se for dar 0,51, aumenta 1%, 0,52, 2%, 0,53, assim por diante, até chegar em 100%. Porque, olha, que entre os órgãos cheio de gordura, é evidente que isso aí deve dar um problema. Uma sobrecarga renal, uma sobrecarga pancreática, uma sobrecarga hepática e por aí vai todas as doenças de insuficiência causadas pela obesidade. E aí, a questão, por exemplo, de morte prematura, isso aí acaba acontecendo, o risco aumenta muito. Com toda certeza. A expectativa de vida do obeso mórbido ela é menor, com um pico de mortalidade com idade inferior a 38 anos. Nossa. Bom, então é preciso fazer alguma coisa. Quando é que o paciente deve optar pela cirurgia? O obeso mórbido, sempre. A doença da obesidade mórbida é uma doença de tratamento cirúrgico, ela não é uma doença de tratamento clínico. Que fique bem claro que é a doença da obesidade mórbida. Não é obesidade como uma doença no contexto geral. Porque tem gente, por exemplo, que está acima do peso e fala, eu preciso reduzir o estômago. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que o médico não queria operar de jeito nenhum, mas ela insistiu. Ela
está bem, está magra hoje, mas ela não era um caso para redução do estômago. Isso acontece de vez em quando, né? Das pessoas quererem fazer uma cirurgia sem ter a necessidade Existe uma pressão né? muito grande, na verdade, em função dos resultados que se apresentam na nossa própria sociedade. As pessoas começam a ver as pessoas que perderam peso, os grandes obesos, e ver aquilo como uma referência na perda de peso. Mas não podem esquecer que a cirurgia da obesidade é uma cirurgia que existe o risco de mortalidade e risco de complicação que são inerentes ao procedimento, independente da sua carga de peso. É lógico que quando o indivíduo mais pesado, maior esse risco de complicação e maior o risco da mortalidade. Quais são os tipos de cirurgia que se faz hoje? Então, existem cirurgias para a obesidade que são cirurgias que são proscritas, cirurgias que são proibidas e cirurgias que são aprovadas pela Sociedade Americana de Cirurgia de Obesidade e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Obesidade. Então, as cirurgias basicamente podem restringir em 3 grupos. As cirurgias que são tidas como restritivas puras, que são cirurgias que restringem o volume do estômago, a capacidade gástrica natural de um ser humano é em torno de 1,5 litros. Então, o objetivo dessa cirurgia é restringir o volume desse estômago, podendo chegar de 2% a 10% do volume do estômago, a depender da técnica empregada. A gente vai falar sobre as técnicas mais para frente um pouquinho. Então, trouxe algumas ilustrações para a gente conversar sobre isso. Existem as cirurgias que são chamadas cirurgias desabsortivas, que são cirurgias que você faz um desvio intestinal, na qual o doente faz uma perda alimentar, ele se alimenta, mas ele faz ter uma perda muito acentuada. Assim, ao invés do alimento vir por aqui, um pouco vem por aqui e um pouco vai para lá. Se você imaginar, vamos fazer o intestino delgado, que é o mais importante da nossa absorção dos nutrientes, ele varia de tamanho para cada pessoa. Vamos colocar em 2 metros. O seu de todo mundo fosse 2 metros. O objetivo da cirurgia restritiva, da cirurgia desabsortiva, é exatamente pegar esses 2 metros ao longo do período que vai ser absorvido de alimento e transformar ele em 1 metro, para que o doente absorva menos alimentos. O caminho é mais curto. Consequentemente, ele vai ter menos superfície para absorver aquele alimento. Então, ele perde mais. No entanto, você tem mais efeitos colaterais, inerentes à perda de vitamina, de sais minerais, de ferro, de ácido fólico, vitaminas do complexo B, que são consequências de uma desabsorção. Mas você acha que esse é um bom método? Não é um bom método, na verdade. Na verdade, o melhor método ainda para o tratamento da obesidade é o método combinado, que se faz uma restrição, faz uma redução do volume do estômago, associado a uma desabsorção controlada, que é a chamada gastroplastia redutora com desvio intestinal, que são as cirurgias mistas, que você faz uma restrição e uma desabsorção. A restrição como é que é mesmo? Você quer mostrar a imagem agora? Você acha melhor? Vou mostrar aqui, João. Pega bem aqui, que aí você vai olhar lá no vídeo e vai explicando pra gente, Pega tá? Pessoal, por favor. Deixa eu te mostrar aqui. Então, esse aqui que é menos feio. Pode pegar. A ideia... Isso aqui é uma sequência da cirurgia, das cirurgias que são a cirurgia, na verdade, combinada, a cirurgia mais usada no mundo é essa cirurgia, que é uma gastroplastia redutora com desvio intestinal. 85% dos doentes operados no mundo inteiro são por essa cirurgia. Certo. Isso aqui é um estômago normal, que a gente está vendo aqui o esôfago, veio o estômago e segue o intestino fino completo aqui. O que a cirurgia começa? Começa reduzindo o tamanho do estômago, fazendo uma restrição no volume do estômago. Esse volume de 1,5 litros passa para esse pequeno reservatório aqui, ó, de 30 ml. Como assim? Não entendi. 5% do tamanho do estômago. O estômago vira só isso? Só isso. Ele é separado aqui e aqui. E isso aqui vira o estômago do paciente. E o que é essa linha branca que você fechou aí? Isso aqui são costuras, são fechados. Isso aqui é tipo fechado. Aqui, é um grampeamento. A gente é fechado com grampeamento. São grampeadores cirúrgicos que se faz a separação do estômago. Mas aí, como Se ficasse assim, ia bater a comida e ficar vomitando o tempo inteiro. Pois é, isso que eu ia te falar. O que eu vou fazer? Eu vou lá no intestino, separo o intestino aqui, ó. Pumba. Tá aqui separado. Vai